Pai do seu meu irmão, pai do seu meu irmão. Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui para começar mais um estudo com você deste livro, né? Enciclopédia da vida dos principais personagens bíblicos de A a Z. Já estudamos até a letra J, estamos na letra J. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Jefté. Jefté é um nome hebraico que significa libertador. Você vai conhecer um pouquinho da história de Jefté. Vem comigo. Vamos lá. Jefté, tá dando retorno, filho. Jefté foi o 9º juiz de Israel. Repetindo, quem foi Jefté? Jefté foi o 9º juiz de Israel. Pertencia à tribo de Manassés, provavelmente nasceu em Gileade e era filho de Gileade. Nome idêntico à cidade. Gileade também era um homem, pai dele, que também, né, era o mesmo nome da cidade. Provavelmente ele era filho de Gileade, nome idêntico ao da cidade, com uma prostituta. Seus irmãos e a esposa legítima de seu pai o expulsaram de casa para que não tivesse de dividir a herança com ele. Olha só, ele era filho do pai com uma prostituta, né? O pai dele com uma prostituta e foi expulso de casa pelo pai, pelos filhos, pelos irmãos paternos, porque era filho de prostituta, para não dividir a herança com ele. Jefté fugiu para a terra de Tobi, um distrito da Síria, não muito longe de Gileade. Lá, ele reuniu em torno de si mesmo um grupo de homens violentos que sobreviviam à custa de roubos e crime, porém eram homens de grande coragem. Juízes 11, 3. Então, né, Jefté foge de casa, né, na verdade foi expulso e fugiu para essa cidade, onde conviveu ali, se reuniu com homens que eram violentos e que sobreviviam à custa de roubos, do crime, né? Quantas pessoas têm feito isso? Em quantas vidas tem acontecido isso, né? São expulsos de casa ou fogem de casa e acabam entrando na vida da criminalidade, da prostituição. Isso já é bíblico, já é desde os tempos bíblicos que isso vem acontecendo. Apesar de ter começado mal, no fim ele atingiu tanta proeminência em Israel que se tornou um juiz. Então aqui eu já quero deixar um juiz ou um governante para seu povo. Eu já quero deixar para você que talvez passou por esse vídeo e esteja pensando que você é um Zé Ninguém, né? Não é assim? Um Zé Povinho, um Zé Ninguém, ninguém dá nada por você. Você tem um histórico marcado pelo sofrimento, pela dor, pelas acusações das pessoas, pelas bocas que batem, pelas línguas felinas, pelas acusações do vil tentador, seja o que for que você está passando, você foi humilhado, você foi rejeitado. Aqui Deus já me traz para te dizer que Jefté, ele com toda rejeição, ele desceu tão baixo, a ponto de entrar na vida do crime, mas ainda assim ele se tornou um juiz, um governante para o seu povo. Quanto mais humilhação você passar, mais o Senhor exaltará para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então Jefté, de o filho de uma prostituta, expulso de casa pelos pais, jogado na rua, fugiu, se misturou com bandido, se transformou num ladrão, né, para sobreviver ali num criminoso, mas depois ele foi honrado, tornou-se juiz e governante para o povo. Então, meu irmão, minha irmã, nada está perdido para você. Não existe causa que o nosso Deus não possa resolver e não existe história que o nosso Deus não possa reverter. Pastora Josiane, a paz, querida. Não existe história que o nosso Deus não possa reverter.
Por mais que hoje está difícil, por mais que hoje está tudo complicado, por mais que o tempo esteja nublado hoje, amanhã o sol da justiça pode brilhar para você também. Quando o povo de Gileade foi ameaçado pelo hostis amonitas e as mesmas pessoas que antes haviam rejeitado Jefté pediram a ele que liderasse o seu exército. Jefté, contudo, reagiu mal ao pedido de ajuda. Não foste vós que me odiaste e me expulsaste da casa do meu pai? Provavelmente eram seus irmãos, né? Por que vindes a mim agora, que vos achais em aflição? Juízes 11:7. Apesar disso, Jefté concordou em liderar a luta. Gente, eu vejo aqui algo assim muito interessante, porque normalmente quando uma pessoa se levanta contra nós, Pai seu, meu presbítero, Marcos, normalmente quando uma pessoa se levanta contra nós, quando uma pessoa nos calunia, quando uma pessoa nos ofende, quando uma pessoa nos machuca, quando uma pessoa nos humilha, né? Nós aprendemos com a Bíblia que nós temos que perdoar, certo? Certo. Aí quando a pessoa, né, vai ser exaltada, que foi humilhada, porque aqui como aconteceu com Jefté, pode acontecer e vai acontecer, como eu disse, o sol da justiça vai brilhar para mim e para você. E quando a pessoa vai passar pela seu momento de honra, a Bíblia nos dá o direito de jogar na cara, sim. Tá aqui o caso de Jefté, foi você, né? Jefté jogou na cara dos irmãos ali, provavelmente, ou daquele povo que expulsou ele da casa dos pais dele, só porque ele era filho do pai com a prostituta, expulsou ele da casa, tá? Botou ele pra rua, ele teve que fugir da cidade, foi morar com bandidos, né? Com pessoas que roubavam, matavam para sobreviver, e depois se transformou o juiz, né? Se transformou a referência. Aí quando eles vão a ele pedir para eles liderar, né? A história vai dizer, não foste pediram a ele que liderassem o seu exército. Provavelmente Jefté, né, adquiriu toda a sua força, toda a sua, né, se tornou um guerreiro lutando na rua pela sua própria sobrevivência. Às vezes o Senhor vai te permitir passar por uma situação, passar por algum momento de luta na tua vida, para você adquirir resistência ao sofrimento. Porque não tem como você criar resistência ao sofrimento sendo criado dentro de uma bolha, onde nada pode te tocar que dói. Você tem que sofrer para você resistir e saber que você é forte e que você sobrevive. Se você não passar pela luta, você não vencer a luta, você nunca vai saber que você é um forte, que você é um vencedor. E aqui, quando eles vão pedir, chamar Jefté para passar, né, para liderar eles, ele vai dizer, Jefté concordou, mas o que ele vai dizer? Não foste vós que me odiastes e me expulsaram da casa do meu pai? Tipo assim, né? Dá licença, deixa eu te trazer um lembrete aqui. Não era eu que era filho de prostituta? Não era eu que não prestava? Não era eu que era um Zé Povinho? Não era eu que era um João Ninguém? Como é que você quer me ajuda agora? Né? Então, não tem importância falar não. Papai do céu vai te dar essa oportunidade também. Só espera. Mas espera no Senhor, tá? Porque vindes a mim agora e me chamais em aflição? Ou seja, na hora que a chapa esquentou, você correu, né? Aí naquele que você julgou que não prestava? Um dia, Deus aqui, ó, descendo o rolo aqui quentinho. Aqueles que te deram as costas vão bater na tua porta de novo. E sabe o que Deus está falando aqui? Vão te pedir ajuda. Você vai ajudar. Você vai ajudar. Mas você não vai ajudar assim como se nada tivesse acontecido, não. Você vai trazer a memória. Todo o sofrimento, todas as bocas, tudo que falou de você. Para que ela tenha consciência, para que esta pessoa tenha consciência e não faça com mais ninguém o que fez com você. Você vai ter a oportunidade de falar tudo que está aqui, ó. Deus vai te dar essa oportunidade, em nome de Jesus. Por que vindes a mim agora que achais que achais em aflição? Juízes 11:7. Apesar disso, Jefté concordou em liderar a luta, ou seja, você tem que concordar em ajudar, não podemos dar as costas, somos cristãos, somos diferentes dos que abandonam. Que os anciões
com a condição que os anciões prometessem construí-lo líder sobre o povo, sobre o seu povo, quando o Senhor lhe entregasse os amonitas. Ou seja, você ainda vai poder impor condição. Olha, eu aceito como uma condição. A condição o Senhor é quem vai te dar, bem? Vai preparando aí o teu relatório. E aqui Jefté, ele bota a condição de que ele liderasse sobre os amonitas. Os anciãos, então, propuseram constituí-lo chefe temporário na batalha contra os amonitas e, em seguida, caso fosse bem-sucedido em derrotar o inimigo, Jefté tornaria-se seu comandante permanente. Olha só, além de ir pedir ajuda, ainda estava duvidando do Jefté, né? Não, vou te botar assim um chefe temporário, né? Mas aí, se por acaso você ganhar a luta, aí sim você vai ser o líder deles, vai ser o nosso comandante, né? O acordo foi solene, fechado em Mispá, acompanhado de troca de juramento, Juízes 11, 9 ao 11. O termo juiz não foi empregado por nenhum dos dois grupos. Esse título foi empregado a Jefté em retrospecto pelo autor-editor de Juízes, o qual viu em Jefté característica semelhante às características de um homem que fazia parte de um grupo maior de líderes, chamado de juízes, cuja história são contadas nesse livro. Olha só, de filho de prostituta, expulso de casa, abandonado pelo pai, desconsiderado pelos seus, a juiz. Eita glória! Tendo assumido o comando, Jefté tentou, a princípio, chegar a um acordo por meios mais pacíficos. Mandou uma delegação de reis dos amonitas, propondo a ele a retirada das suas forças. Em resposta, o rei reivindicou todo o território israelita na Transjordânia, ao sul da Galileia, entre os rios Armon e Jaboque, ocupado pelas tribos de Gade e Ruben. Jefté enviou mais uma vez seus mensageiros para provar que não havia base histórica para tal reivindicação, pois os filhos de Israel, no tempo de Moisés, havia tomado a área dos amorreus governadas pelos reis Seom, que havia barrado a sua passagem. E a partir de então, já por 300 anos, os israelitas vinham vivendo nessas terras. Juízes 11, de 26 a 27. Paz do Senhor, Jacira Granja. O rei Amon rejeitou a proposta de Jefté e as hostilidades se irromperam. Jefté marchou para o sul, fazendo um amplo movimento para atacar os amonitas na retaguarda. No entanto, antes de se lançar a batalha, fez um voto. Se tivesse êxodo, sacrificaria ao Senhor aquele que sair primeiro na porta da sua casa e vir ao seu encontro quando eu voltar vencedor. Juízes 11:30. Essa é a parte mais triste da história, né? Porque Jefté, ele queria tanto essa vitória, ele queria tanto essa conquista, que ele fez um voto ao Senhor, né? Era tão importante para ele essa honra que ele receberia, né? Depois de tanta humilhação, depois de passar por tantas situações humilhantes, se misturar com bandido, ser filho de prostituta, ser abandonado pelos pais, ser expulso de casa. Então era tão grande a humilhação dele que essa vitória para ele era importante. Aí o que ele vai fazer? Ele vai prometer a Deus que se ele ganhasse essa batalha, ele sacrificaria a Deus aquele que sair primeiro à porta da casa dele, né,
para ir ao encontro dele quando ele voltasse da guerra, quando ele voltasse vencedor da guerra. Engraçado que, né, nós não sabemos se ele já tinha o hábito de receber alguém especificamente, ou se cada vez alguém ia. Fato é que ele fez esse voto assim, meio que, né, é como se você que convive na tua casa, tem você, teu marido, ou você e tua esposa, filhos, netos, genros, nora, e aí você vai e faz um voto assim, não, quando eu chegar em casa hoje, se eu, né, conseguir essa vitória, essa porta de emprego, digamos assim, aqueles que chegar em casa, a primeira pessoa que abrir a porta para mim, eu vou sacrificar ao Senhor, né? E aí, quando ele faz esse voto aqui com Deus. Quando Jefté voltou, após ter vencido a batalha, porque ele venceu, sua única filha, filha única, gente, sua única filha, saiu correndo de casa para recebê-lo, dançando ao som de um tamborim. Ela rasgou suas vestes e gritou em sofrimento, mas ela própria, ele, né, rasgou sua veste e gritou em sofrimento, mas ela própria, a filha, concordou com o voto do pai, com o voto sagrado, não que um voto sagrado não deveria ser quebrado. Ela pediu, entretanto, que a deixasse ir por 2 meses com suas amigas para os montes e chorou a sua virgindade. Juízes 11:38. Essa parte aqui nos deixa uma referência fortíssima que esse sacrifício ao Senhor não era um sacrifício de holocausto, ou seja, um sacrifício de morte, de matar, como aquele que Deus pediu a Isaac a Abraão, mas um sacrifício de um voto, né, como ele bem diz acima, de não permitir casar, como é que é o nome que dá? Voto de celibato, né? Um voto de não casar, de virgindade. Ela não ia poder casar com ninguém. Não é que ela ia morrer, ela não ia poder casar, porque ela vai ficar 2 meses com as amigas chorando a sua virgindade, que seria eterna. Ela nunca ia poder casar, constituir família, teria que ser sozinha para o resto da sua vida, viver para o Senhor, né? Ao retornar, o sacrifício foi realizado, ou seja, ela foi consagrada, ela foi ofertada, ela foi sacrificada a Deus para nunca se casar. Há um fórum fortíssimo teológico e a base aqui da mencionada virgindade nos leva a crer digamos assim, nessa linha teológica. Mas há também aqueles que dizem que pode ter sido um sacrifício de morte, sim, e ela chorou a virgindade porque ela não ia chegar nem casar, né? Ia ser morta. Então, fato é que a filha foi, o sacrifício foi consumado. Desse trágico episódio surgiu o costume de as jovens de Israel saírem 4 dias a cada ano para lamentar a morte da filha de Jefté. Aí, as pessoas que creem na morte, que ela foi sacrificada à morte, criaram o costume de 4 dias, né, por ano, chorar a morte dessa menina, dessa filha de Jefté, porque acredita que não foram só a viuvez, mas que foram a morte. Ficou lá esse costume, não é bíblico, mas ficou esse costume em Israel. A Bíblia não cita seu nome, mas a tradição, que é essa tradição, né, de chorar por ela, a chama de Ada. Então, não tem o nome da filha dele na Bíblia, mas a tradição chama ela de Ada, que é essa tradição aí de sair por chorar, né, pela possível morte dessa jovem. Um voto, preste bem atenção agora, significa um sinal de submissão a Deus pela fé. Essa, porém, não era a natureza do que Jefté fez. Para ele, aparentemente, constituía-se uma barganha com o Senhor. Não era um voto de submissão, mas uma posição de sofrer inutilmente, o que foi provado pelo fato de Deus lhe conceder a vitória. Não há razão
para supormos que Deus tenha dado a Jefté a sua vitória notável porque ele fizera aquele voto, ou que se Jefté não tivesse feito o voto, ele não teria vencido, ou até mesmo que depois da vitória haveria qualquer juízo de Deus caso ele não cumprisse. Então aqui nós vamos entender rapidamente que, né, não tinha necessidade dele ter feito isso. Deus não pediu isso para ele. Isso foi tipo um amuleto que ele se apegou, uma bengala, para poder né, como é que se fala? Se apoiar, para poder acreditar na sua vitória. E também, se ele não cumprisse, ele não seria castigado, porque não foi algo que Deus pediu para ele, né? Digamos assim, a opinião aqui, né, do escritor, e eu creio que tem né, uma certa profundidade, muito embora eu creio que aquilo que a gente promete a Deus a gente tem que cumprir, mas assim, algo tão sem nexo, né? Eu não vi necessidade nós não vemos aqui no estudo, junto com o estudioso, a necessidade de um voto desse, né? Jefté, a Bíblia chama até alguns votos de votos de tolo. Jefté é que havia criado toda essa questão. Foi ele que criou o voto, foi ele que fez a promessa, né? E ele que determinou cumprir. Deus não estava envolvido em nada disso, em nenhum desses atos. A tristeza de Jefté que Jefté experimentou ao ver a filha saindo da sua casa é uma indicação clara disso. As ofertas, pois é, porque a tristeza quando ele viu a filha, que ele caiu em profunda tristeza, só mostra que Deus não estava no negócio, porque quando a gente vai sacrificar algo a Deus, nós não sacrificamos, né? Nós não ofertamos com tristeza, porque se ofertarmos com tristeza, Deus nem recebe, nós ofertamos com alegria. As ofertas e os votos sempre eram oferecidos ao Senhor com alegria, acabei de falar. Ao contrário do que de fato aconteceu nessa história com Jefté. Né? Provavelmente Jefté ainda possuía um entendimento errado sobre Deus, adquirido na sociedade pagã na qual ele vivia. Lembrando que ele estava ali no meio de bandidos, no meio de criminosos, né? Provavelmente o entendimento de Deus dele não era o suficiente, por isso ele fez e cumpriu esse voto. Por seu amor e graça, o Senhor livrou os israelitas dos inimigos pela mão de Jefté, não por causa do voto. Não se pode comprar a misericórdia de Deus. Os intérpretes têm transformado em campo de batalha essa questão do voto de Jefté. Como eu disse aqui, né? Existem várias opiniões, várias vertentes, fóruns teológicos sobre essa história de Jefté. Jefté realmente cumpriu o seu voto errado? Uma pergunta. Alguns respondem na afirmativa e outros na negativa. Quer dizer, quando alguém fala, será que o Jefté errou em cumprir seu voto? Algumas pessoas dizem, eu acho que ele errou. Outra, não, eu acho que ele não errou. Prometeu, agora tem que cumprir. Então, há muitas dúvidas de diversos lados sobre esse voto. Alguns acreditam que esse foi o voto precipitado, feito em um momento de empolgação e desespero, e que ele não imaginava que poderia acontecer. É pouco provável que a ideia de Jefté esperava que pudesse sair um animal da sua casa no momento da sua chegada. Não há razão para acreditar que um líder como Jefté mantivesse à sua casa animais que eles consideravam válidos para serem sacrificados como cumprimento de um voto. Todo o contexto sugere que ele intencionava o sacrifício humano desde o começo. Provavelmente Jefté pensava que poderia sair da sua casa um escravo, um servo, que era o costume da época. Nesse caso, aquele que assim pensa considera que para Jefté a vitória lhe era suficiente, importante para justificar esta retribuição.
desse alto preço mesmo se tratando de uma vida humana. Olha só, existe muitos debates sobre esse tema. Há até os que pensam que ela não foi executada, como eu disse no início, mas que pode ter sido redimida, ou até mesmo ter sido entregue por Jefté ao tabernáculo, né, mantendo a sua virgindade, onde ela poderia ter passado o resto da sua vida trabalhando na assistência do sacerdócio, nunca vindo a se casar, por isso poderia ter chorado a sua virgindade. Foi o que eu disse aqui, tá vendo? E assim seria dedicada ao serviço religioso. De qualquer forma, não existe um exemplo específico do celibato feminino no Antigo Testamento para o serviço do templo. É complicado aqui entender o que realmente aconteceu com essa moça. Historicamente, esta interpretação surgiu de explicações alegóricas do século XIX, do século IX ao século XII. Esta interpretação foi subsequente adotada por cristãos expositores, mas tem pouca base bíblica. Na verdade, o grito de Jefté quando vê a filha parece ser uma prova exclusiva de que a vida da sua filha havia de fato sido perdida, e a linguagem de um tom do texto em hebraico confirma isso. Também, quando o voto de Jefté foi cumprido, tenhamos a certeza. Isso é apenas uma evidência da natureza primitiva da fé de um homem violento. É complicado, né? Só vamos saber disso quando chegar lá no céu, mas a gente tem tanta coisa para saber que a gente não vai nem lembrar da filha de Jefté, será? Vamos lá. Depois desse incidente, Jefté guerreou contra os israelitas e Deus novamente lhe deu vitória. Os efraíns eram a tribo judaica, os efraimitas eram a tribo judaica violenta e rebelde, que detestava os amonitas. Gideão, antepassado de Jefté, considera com diplomacia manter a paz com os efraimitas, mas a diplomacia praticamente não era um ponto forte de Jefté. Os efraimitas, esperando acumular preciosos despojos de guerra, apareceram para lutar ao lado de Jefté contra os amonitas. No entanto, Jefté não confiava neles e se recusou. Furiosamente, os efraimitas atacaram Gideão em Juízes 12, mas Jefté os derrotou. Filha, não é isso não. É outra coisa. Ao tentar atravessar o Jordão para voltar para a terra, os efraimitas tinham de passar por vários caminhos estreitos. E Jefté colocou guardas ali e exigiu que todos que passassem dissesse Shibolete. Essa parte já é engraçada. Nós temos aqui na história dele três colocações interessantes. Uma é a primeira, que é a dor, né? A dor que ele passa quando ele vai ser rejeitado pelo pai, expulso de casa, morar, né, com os bandidos. A segunda, ele vai ser honrado, mas aí faz esse voto aí de tolo, né, digamos, né, na opinião de um, na de outros não, né, essa confusão de opinião, e perde a filha, ou perde para ver, né, para não ter um casamento, ou para morte, né, não é claro. E a terceira é essa do Shibolete. Essa é interessante, olha só. Que dissessem Shibolete, que significa espiga de milho. Nada a ver, né? Espiga de milho. Os efraimitas falavam um dialeto que não tinham o som do CH.
e, consequentemente, diziam Sibolete, identificando-se com o inimigo Efraimitas e colocando sobre si a marca da morte. 42 mil efraimitas falharam no teste e foram mortos. Ele identificou, né, o povo inimigo por uma palavra. Ele mandava falar Shibolete, Shibolete. Aqueles que falavam Sibolete, porque o povo não conseguia, o inimigo não conseguia falar a letra CH, o sotaque deles não permitia sair o CH, o não saía. Aí eles falavam Sibolete. Aí Sibolete, pum, morreu. Sibolete, pum, morreu. Sibolete, pum, morreu. Tinha que ser Shibolete, né? E eles foram mortos e assim, né? 42 mil Siboletes morreram. Efraimitas falharam no teste e foram mortos. Isso quase acabou com a capacidade de Efraim, tinha de representar uma ameaça e fortaleceu imensamente a posição de Jefté como líder de Israel. E para encerrar, Jefté julgou Israel durante 6 anos, provavelmente entre 1105 a 1099 a.C. E a morte morreu. Foi sepultado na terra de Gileade mesmo, sua terra natal, Juízes 12, 7. Ele foi longamente lembrado em Israel. No final da sua vida, Samuel lembrou como Deus usara Jefté em favor do seu povo. 1 Samuel 12, 11. No Novo Testamento, o escritor da carta aos Hebreus menciona Jefté entre os heróis da fé. Hebreus 11, 32. Amém? Agora vai vir mais um aí bom aí, hein? Amanhã nós vamos começar com Jeremias, nome hebraico que significa o Senhor estabelece. Então amanhã vamos começar a ler para você um pouco sobre a história de Jeremias, que eu acredito que nós vamos dividir aí numas 3 partes, porque é muito grande, tá bom? Então até amanhã, que eu tenho que acabar de me arrumar para ir para a igreja, porque já quase 6 horas, tá? E até amanhã para você. Muito obrigada pela sua companhia. Shibolete!